a família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momento com a Família. Quero saudar a todos os nossos queridos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa, ele tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre o tema a infidelidade conjugal mata o relacionamento. Este é o tema da nossa conversa de hoje, mas nós vamos fazer o nosso intervalo e breve voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Graças a Deus pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez falando de assuntos que são interessantes para o relacionamento do casal. E no programa de hoje eu gostaria de trazer um tema bem interessante que é exatamente sobre a infidelidade conjugal, né? A infidelidade conjugal mata o relacionamento. É o nosso tema do programa de hoje. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica lá no livro de 1 Coríntios, né? Capítulo 6, versículo 18, né? Essa passagem bíblica que diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Né? Outra passagem também lá em Provérbios, né? No capítulo 6, versículo 32, diz assim: mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a própria alma. Provérbios, capítulo 6, versículo 32. Né? Muito bem. Falar sobre infidelidade conjugal na atualidade que nós hoje vivemos, parece até um contrassenso, porque nós vivemos num mundo de infidelidade, né? A promiscuidade, o sexo livre, né? Tantas situações acontecem nesse contexto, né? Mas o cristão, ele tem um padrão estabelecido por Deus, ele é diferente do mundo, né? E o conselho do apóstolo São Paulo é que fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados, diz ele, que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, pega contra o seu próprio corpo. As consequências do pecado sexual é bem maior do que as consequências de qualquer outro pecado. Porque você peca contra o seu próprio corpo, né? E já o sábio, Salomão, ele dizia: quem comete adultério com uma mulher é uma pessoa que não tem entendimento. Tem falta de entendimento. E ele complementa dizendo: esta pessoa que assim procede destrói a própria alma. O conceito de fidelidade conjugal ou traição
exatamente é o ato de ser infiel ao cônjuge ou parceiro. Né? Isso normalmente significa se envolver exatamente em relações sexuais ou românticas com outra pessoa, que não seja exatamente o companheiro ou a companheira. Assim, quebrando exatamente o compromisso firmado entre essas duas pessoas. Isso é infidelidade conjugal. A traição no casamento, ela é um pecado muito sério. Por quê? Porque destrói vida, destrói famílias. O casamento é uma aliança sagrada onde duas pessoas prometem ser fiéis um ao outro até a morte. Isso é prometido perante Deus e os homens. Então, por isso que é tão sério. E a infidelidade conjugal, meus queridos, quebra esta aliança que foi feita entre um homem e uma mulher perante as testemunhas e perante Deus. Essa aliança é quebrada com a infidelidade conjugal. E o cônjuge é desrespeitado, os filhos e o próprio Deus. Ou seja, a infidelidade conjugal é um ato detestável a Deus. É um ato que não agrada a Deus. Por isso que Deus condena essa prática da infidelidade conjugal. A infidelidade em um relacionamento, eu diria para vocês, é um dos momentos, se não o pior e o mais difícil de aceitar e superar. Né? É um dos momentos, talvez o pior, difícil de se aceitar, de se superar. Né? A infidelidade é cruel. Descobrir ou flagrar uma traição pode ser um momento devastador. Mas mesmo assim, eu digo a você, mas é possível superar a situação e recuperar a autoestima, muitas vezes. Não é fácil, mas é possível. E digo mais, toda traição tem um preço. E isso Deus deixou registrado o que Ele pensa sobre esse assunto. Exatamente está em Provérbios 6:32, ele diz assim: mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isto destrói a própria alma. É Deus que diz, através da sua palavra. Estatísticas mostram, infelizmente, que mais de 50% das pessoas que vão ao altar fazendo voto de amor e fidelidade não estão levando a sério suas próprias palavras e juramentos que fizeram no altar perante as testemunhas, perante Deus. Essas pessoas não estão honrando com seus compromissos assumidos e assim acabam praticando a traição no casamento. E assim a infidelidade continua matando muitos casamentos, muitos relacionamentos. A infidelidade conjugal mata o relacionamento, né? Foram feitas pesquisas e essas pesquisas revelaram coisas muito tristes. Cerca de 75% dos homens, veja bem, um número muito alto, mais de 50%, e 63% das mulheres
acabam consumando a traição no casamento até os seus 40 anos de idade. Não é de casado, de idade. Ou seja, é um número alarmante de infidelidade conjugal sendo praticada no mundo todo, em todas as áreas. Isso destrói relacionamentos, mata. Quantos feminicídios têm acontecido nos dias atuais por causa da infidelidade conjugal, de separações? Isto, meus amados, isso sinaliza até mesmo uma ameaça contra as futuras famílias. Pois é um atentado contra o casamento que deixa rastro de destruição não só na vida dos cônjuges, mas dos filhos também. A infidelidade mata o relacionamento, a separação, o problema dos filhos, né? Eu diria que a infidelidade conjugal é uma punhalada nas costas de toda a família. A traição no casamento é muito amarga. E também uma violação e de respeito aos votos feitos perante as pessoas e perante Deus também. Deus tem misericórdia da sua vida, da vida desses que têm exatamente entrado por esse caminho da infidelidade conjugal. Não respeitam as leis de Deus, as promessas, o juramento feito no altar. Quando vamos ao altar fazer os votos de casamento, o próprio Deus era testemunho desses votos. Lá no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 14, diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, Ele foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ele falava acerca da nação de Israel, mas também do lado da família. Os valores, meus queridos, valores morais que preservam a integridade e a fidelidade no casamento estão sendo pisoteados pela mídia e até nas cortes judiciais. Sim, as verdades que serviram de alicerce às famílias e às sociedades durante séculos, nós vemos hoje, servem de zombaria nos meios sociais. É o tempo da inversão de valores. O que é doce estão dizendo que é amargo, o que é amargo estão dizendo que é doce, o que é claro estão dizendo que está escuro, o que é escuro estão dizendo que é claro. É a inversão de valores. Sim, meus amados, o casamento tornou-se uma experiência passageira em nossa sociedade cada vez mais imoral. Hoje em dia, muitos estão trocando de cônjuges como se troca de roupa, de vestimenta, e a sociedade aplaude até. Aplaude o conceito equivocado e idiota de que o amor é eterno enquanto dura. Não se deixe enganar, meus amados irmãos e queridos ouvintes do programa Momento com a Família. Deus trará juízo a estes idiotas, essas pessoas que assim procedem. Vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com
o programa Momento com a Família. Estamos conversando no programa de hoje sobre a infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal mata o relacionamento, né? É o tema do nosso programa de hoje. E vamos dar continuidade a este assunto que é tão interessante para todas as famílias, de modo geral, para todas as pessoas, né? Muito bem. A traição do casamento, meus amados, é vista como uma conquista pela nossa sociedade e nos espetáculos de televisão, e não como uma decadência. Veja a inversão de valores, né? A mídia mostra a infidelidade e a traição no casamento como uma aventura atraente e apaixonante nas novelas. Mas, na verdade, o seu fim ele é angustiante, seu fim é amargo, como o absinto. Muitas vezes, conversando com certas pessoas cuja mente já está completamente contaminada e enganada pela perversão, nota-se que a traição no casamento é incentivada, é comentada como uma aventura apaixonante, em lugar de mostrar seu perigo iminente. Numa aventura. No fim da estrada do adultério estão exatamente a vergonha, a desonra e a morte. E muitas vezes você não percebe, não vê. Mas no fim da estrada do adultério está a vergonha, está a desonra, está a morte. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 5, 3 a 5, diz assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto, está vendo? Agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. É isso que a infidelidade e o adultério leva a pessoa. Mas muitos não vê o fim dessa estrada. Então, meus amados, meu irmão, meu amigo, não permita que as armadilhas do pecado enganem o teu coração e destruam você e a sua família. Não permita isso. Invista em teu casamento, invista no teu relacionamento com o teu cônjuge. Invista tempo, invista atenção, dedicação, recurso, amor, tudo, paixão. E não permita jamais cair na ilusão que para o mundo tem se tornado tão comum, que é a infidelidade conjugal. São momentos tão rápidos, passageiros, e que o fim é a morte, né? A recomendação bíblica é muito clara a respeito do casamento. O relacionamento sexual e o romance devem ser mantidos e alimentados por marido e mulher. Estes devem alegrar-se com amor um do outro apenas. É o que recomenda Eclesiastes 9:9, que diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Sim, é com a mulher que Deus te deu. Então, meu querido, procure identificar e remover as barreiras, né? Conceitos e crenças que estão atrapalhando o teu relacionamento, abrindo portas para o pecado. Provérbios 5:15 ele recomenda: bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Não seja contaminado por águas impuras, águas poluídas, porque vai trazer um grande mal à sua vida. Só quem foi, meus irmãos, meus amigos, só quem foi traído sabe o que isso pode gerar
emocionalmente falando, quem passou por esse problema. Trata-se de um misto de sentimentos que são experimentados de forma diferente por cada pessoa. Entre as dores mais comuns relatadas estão decepção, tristeza, mágoa, culpa, raiva, sentimentos terríveis, pesados na vida daquele que é traído, daquela que é traída. As pessoas traídas são constantemente atacadas com pensamentos, sonhos e até mesmo sintomas físicos, como taquicardia, né? Tremores, respiração ofegante, né? Simplesmente por lembrar o fato da traição. Então, é maléfica em todos os aspectos, do ponto de vista emocional, psíquico, físico. A infidelidade conjugal mata o relacionamento, leva a pessoa à depressão, à angústia, ao rancor. No entanto, há situações em que a traição tem perdão. Sim, e o relacionamento pode ser retomado. É possível. E deve-se procurar sempre esse caminho. Por quê? Né? Principalmente quando se percebe sinais de arrependimento da outra pessoa. E quando permanece uma relação forte como o afeto, a cumplicidade e o companheirismo, pode ser que o relacionamento retorne e se fortaleça. Devemos fugir das tentações do inimigo. O Senhor Jesus falando, ele diz: filhinho, posso amar basicamente, filhinho, não pequeis. Mas se pecardes, tendo para convosco um advogado lá no céu, Jesus Cristo, Senhor. E o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Deus tem misericórdia de ti. Que você possa realmente entrar pelo caminho do arrependimento e da reconciliação. Aí então, se aconteceu, como superar uma traição no casamento? É um assunto à parte quando se fala na quebra de confiança entre um casal. Sem dúvidas, as consequências dessa traição durante um casamento afetam não somente, como eu falei, o aspecto mental, mas principalmente o físico e o emocional do casal. Então, como superar essa situação, esse trauma no casamento, né? Sabemos que tudo isso pode comprometer o estado de união a dois, principalmente se for reconhecido que a traição desestruturou o relacionamento a ponto de não mais poder segui-lo de maneira saudável. Perdoar uma traição não é uma das coisas mais fáceis de fazer, não. É muito difícil, mas é possível. Peça a graça de Deus. Se há arrependimento, é preciso, nós sabemos, é preciso gostar muito e acreditar que vale a pena investir na relação para que esse processo aconteça de verdade. Tem que esquecer, tem que recomeçar, porque é um processo e requer muita paciência da parte do traidor, assim como um enorme investimento de energia de ambos. Então, é possível superar. Agora, precisa de reforço, precisa da graça de Deus, precisa da misericórdia de Deus, precisa do seu auto-reconhecimento do seu erro, para que as coisas voltem ao patamar que era. Tudo é possível que crê. E o Espírito de Deus está pronto a lhe ajudar nessa jornada, nessa luta. E concluindo, eu diria,
Nossa vida é como uma autoestrada, onde devemos obedecer aos alertas de trechos com alto risco de acidentes. Devemos obedecer, né? E muitas vezes é preciso diminuir a velocidade, é preciso vigiar. Deus não compactua com o pecado, fique certo disso, mas restaura o pecador quando há arrependimento. Quando há arrependimento genuíno e desejo de uma vida correta em sua presença. Deus restitui, Deus restaura. E eu digo a você, meu querido irmão e amigo, ainda é tempo de buscar restauração e consertar aquilo que o inimigo estragou. Sempre é possível reconstruir os muros que foram derrubados, restaurar um casamento atingido por um adultério. Nunca esqueça de uma coisa: os erros do passado não precisam ser repetidos. Sempre, eu digo, sempre haverá cura, desde que haja arrependimento. Porque Jesus Cristo, Senhor, Ele se entregou por nós e será nosso advogado. Desde que estejamos dispostos a não pecar mais e a voltar para Ele e segui-lo até que Ele volte. Aleluia! Deus te abençoe, meu querido. Deus te ajude. Se esta é a sua situação, que você possa procurar exatamente voltar-se para Deus, reconstruir o seu altar. Que Deus abençoe. Estamos chegando ao momento final do nosso programa. Quero agradecer a tua audiência e convidar você para orar conosco. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus, que Ele nos proteja e nos ajude nessa situação que não é fácil, né? Oremos então. Querido Deus, Pai que está no céu, nós te adoramos, Papai, e agradecemos a oportunidade, Senhor, de que mais uma vez estamos juntos, Papai, reunidos em Teu nome. Pai de amor, abençoa os casais, as famílias, meu Deus, aqueles que estão envolvidos no ato da infidelidade. Meu Deus, ajuda que haja reconciliação, que haja, meu Deus, perdão, que haja reconhecimento, Pai, e que haja restauração dessas vidas. Pai querido e maravilhoso, fica conosco, nos abençoa, Pai. Eu te peço assim, meu Deus, essas bênçãos no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar.